Para você que está chegando junto com a gente aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo. Hoje a gente vai falar diretamente para aquelas pessoas que buscam as revisões de pagamentos do INSS. Você sabia que em 2021, por conta de uma nova decisão da Justiça, as revisões podem pagar mais do que as ações do ano passado? Se você não sabia disso, hoje nós vamos trazer para vocês as informações necessárias. Então preste atenção aí, se tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários, ative o sininho de notificações, se inscreve no canal e, se puder, compartilhe com seus amigos, ok? Então vamos direto e reto para a matéria de hoje. Aposentados que conseguem correção administrativa na Justiça ou aí na esfera do INSS têm direito a uma grana maior de forma retroativa em 2021, ok? Confira essas informações, pois se você fizer da forma correta, você vai receber o que é seu corrigido esse ano. Aposentados e pensionistas podem pedir a revisão de benefícios se encontrarem erros no cálculo da renda previdenciária ou se deixarem de incluir novos dados no processo, dependendo da situação. Além de melhorar o valor mensal, esses segurados, quando conseguem a correção, têm direito à diferença retroativa do que não foi pago. Em alguns casos, o valor pode chegar a R$1 milhão, mas isso é uma situação de muito erro mesmo, e a pessoa tem que ter um salário exorbitante para acontecer. Foi o que ocorreu com uma segurada defendida pelo advogado João Badari. Ela pediu a revisão do teto e teve o benefício corrigido 4 anos e 9 meses depois. É isso mesmo. E passou a receber R$ 5.081. Meu amigo. E os atrasados dela bateram na casa de R$1.100.000. Embora o valor recebido pela segurada seja atípico, a revisão do teto é a que mais paga retroativos para quem entra na Justiça contra o INSS. Você sabia? E por se tratar de um erro de cálculo, não, nesse caso aí, de uma correção, não há prazo limite para o aposentado entrar com o pedido. No geral, o aposentado tem 10 anos contados a partir do primeiro pagamento para solicitar uma revisão de benefício no INSS ou na Justiça. Especialistas, porém, recomendam pedir a reanálise dentro dos primeiros 5 anos de pagamento, que é o prazo de pagamentos retroativos liberados pelo INSS através da Justiça. Os efeitos financeiros das revisões são limitados aos últimos 5 anos da ação ou da entrada do requerimento administrativo, diz o advogado Luiz Almeida, da MAF Advocacia. De olho na bolada, nos cálculos a mais para a grana. Aposentados e segurados podem também corrigir e conseguir melhorar o valor do benefício. Ou seja, quem está aposentado, quem é pensionista, quem recebe auxílio, tem que dar uma olhadinha para ver se tem algo errado no pagamento, ok? É preciso pegar o processo administrativo e conferir os registros de carteiras profissionais, carnês de recolhimentos e demais documentos do tempo laboral. Se os cálculos do INSS forem feitos corretamente, beleza. O processo, no caso aí, administrativo, está disponível através do site ou do aplicativo do INSS. Acessando o site, você vai em agendamentos, /solicitações e vai clicar na solicitação do benefício, cujo processo quer acessar. Então você vai procurar lá o benefício para você ver aonde está o erro, quem aí errou, se foi você, se foi a empresa, se foi o INSS na hora de fazer o cálculo. Tudo isso você precisa ficar atento. Em relação à revisão da vida toda, o que você precisa ficar atento? Vamos lá. Essa revisão pede o recálculo da aposentadoria com a inclusão de 80 maiores contribuições. Não só na revisão da vida toda vale para a aposentadoria, como pensão também você pode pedir. E se nesse caso aí você quiser fazer através do auxílio-doença, caso ache que houve algum prejuízo, converse com o advogado ou com o defensor público para saber se tem algo a ser corrigido e se vai valer a pena, ok? Seguindo aí,
Relacionado à inclusão realizadas pelo trabalhador em moedas anteriores ao real, em vigor desde julho de 94, atenção, ela só pode ser pedida na Justiça e quem se aposentou após a reforma da Previdência, em vigor desde 13 de novembro de 2019, não pode solicitar revisão porque o cálculo já mudou. Vale a pena, então, essa revisão quando? Vamos lá. Quando em 94 você ganhava altos salários, ficou muito tempo sem contribuir para o INSS nos últimos 20 anos, passou a pagar contribuições menores desde os anos 90, isso tudo você precisa levar em consideração. Relacionado a embate jurídico e o que você precisa ficar atento. Vamos lá. Sobre o embate jurídico, o STF vai julgar ainda uma situação que está sem data relacionada à revisão da vida toda, se ela é constitucional ou não. Enquanto isso, a Corte Suprema orientou a suspensão dos processos. Porém, como o direito dos aposentados já tinha sido aceito pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, juízes de primeira e segunda instância seguem analisando os pedidos em casos implantados ou no caso aí do novo benefício temporário. Em relação ao que você precisa ficar atento, para saber se você tem chance de aumentar a sua renda, com essa revisão, faça os cálculos com mais atenção. Então, procure alguém, um especialista, para fazer esse procedimento para você e não perca o prazo, ok? Outro ponto que você precisa ficar atento é relacionado à documentação. Você precisa ter em mãos o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, com todos os salários de contribuições. Confira no extrato os salários que não estão corrigidos para o real antes de julho de 94, os que estão em outras moedas. Tudo isso você tem que juntar essa documentação para apresentar aí ao advogado, ao defensor, na hora do procedimento. É preciso corrigir, converter para real e limitar ao piso e ao teto de cada período para seguir com o cálculo. Depois você vai fazer a média dos 80 maiores salários para buscar o que é seu por direito. Atenção ao resultado, hein? Compare a renda mensal do cálculo com o salário do benefício que está recebendo hoje. Se a renda for maior, calcule também o valor do custo do processo para entrar na justiça e analise se compensa ou não a ação. Isso você tem que estar ligado para não fazer aí um procedimento que pode lá na frente te dar prejuízo ao invés de melhorar o seu pagamento, ok? Revisão dos auxílios, mais acerto de contas. Fiquem ligados. Em relação aí à revisão dos auxílios, o INSS errou ao calcular a média salarial de auxílios-doença e aposentadorias por invalidez ou pensões decorrentes de benefícios concedidos entre 2002, 17 de abril de 2002 a 19 de agosto de 2009. Vou repetir. 17 de abril de 2002 a 19 de agosto de 2009. O INSS não descartou as 20 ou os 20 menores salários ou as 20 menores contribuições, como determinava a lei até 13 de novembro de 2019. Após o acordo com o Ministério Público Federal e o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical, o INSS tem pago a diferença retroativa a esses segurados. Outra situação que você precisa ficar atento é relacionada ao acerto de contas. O pagamento é feito automaticamente para aqueles incluídos na revisão administrativa do INSS. Para saber se você tem direito à grana, nesse caso depositada, você deve fazer a consulta por meio da Central 135 ou pelo site Meu INSS ou pelo aplicativo. Está sempre consultando o seu extrato de pagamentos. Caso não tenha recebido, mas acredite ter direito, o aposentado pode solicitar a revisão diretamente ao INSS. Se o INSS negar, aí você vai buscar a ajuda da Justiça, ok? Seguindo, revisão após ação trabalhista da grana, mas com atenção, se liga aí. O aposentado que ganhou na Justiça uma ação
contra o ex-patrão pode incluir o processo no cálculo da sua aposentadoria para receber uma renda mais vantajosa. Se a ação for para provar um salário maior, é possível ter direito a uma contribuição previdenciária mais alta, o que garante um benefício melhor. Já se houver a comprovação do vínculo trabalhista, a revisão pode aumentar o tempo de contribuição e garantir regras melhores para você se aposentar. O que dá aí para você incluir em relação a aposentadorias? Vamos lá. Horas extras, reconhecimento de relação ao emprego, intervalo intrajornada, adicional de insalubridade e periculosidade, tempo especial, salário mais diferença salarial, ok? Seguindo aí, como pedir o que é seu? Você pode fazer de vários formatos. Você pode acessar o meu INSS, aí você vai seguir esse caminho. Na página do INSS você vai clicar na revisão, depois revisão, atendimento à distância, vai seguir as instruções. Na barra você vai fazer o procedimento, no final de tudo você vai anexar os documentos necessários, enviando fotos, ou então, se você escanear o arquivo em PDF, você vai enviar para o site do INSS para ser analisado. Outro ponto que você precisa ficar atento é relacionado à revisão do teto. Ela também merece uma atenção especial. Por quê? Aposentados que tiveram benefícios limitados a um teto inferior, as mudanças na legislação que elevaram tetos previdenciários podem pedir também a revisão em 2021 do benefício atual. Essas mudanças elevaram os tetos previdenciários e fizeram a limitação dos pagamentos a eles, mas houve quem já pagava salários de contribuições acima do teto. Para essa revisão, não há prazo de 10 anos, pois não se trata de uma falha no cálculo aí inicial da aposentadoria. Então fique atento aí a esse ponto. Para fechar aí, faltam dois pontos importantes na matéria. Primeiro é relacionado aí aos dois assuntos que merecem atenção. O número 1, benefícios concedidos entre 1991 e 2003. A correção pode ser solicitada direto pelo INSS. O direito já foi reconhecido na Justiça e pelo próprio Instituto que pagou os valores retroativamente. Porém, pode ser que algum segurado ainda não tenha recebido. Como saber? Você vai conferir a tua carta de concessão. Se tiver escrito limitado ao teto, o segurado teve a limitação na época e tem direito à revisão. Então ele vai ter que entrar em contato com o INSS para correr atrás do seu direito. E o segundo ponto é relacionado a quem se aposentou de 5 de outubro de 88 a 4 de abril de 1991. Essa é conhecida como a revisão do teto do buraco negro. Nesse caso, o aposentado ou pensionista precisa ir à Justiça, pois o INSS não reconhece administrativamente essa ação. No entanto, o Supremo Tribunal Federal já julgou favorável essa correção. A fonte da matéria de hoje tem como base advogados previdenciários João Badari, do Ait Badari e Lute Advogados, Roberto de Carvalho Santos, do IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, Adriane Bramante, também do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Rômulo Saraiva, do Rômulo Saraiva Advogados Associados e Maurício PP de Leon, da Feusberg Advogados. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente deixando nos comentários, ativa o sininho, se inscreve no canal e vem junto!